O que me qualifica para estar aqui é eu ter me livrado de uma dor crônica cervical que me infernizou durante 20 e tantos anos. Como eu fiz? Estudei a dor crônica e depois conduzi meu próprio tratamento baseado em ciência. Parte da motivação para criar essa aula veio da experiência de cientistas da Faculdade de Medicina da Stanford University, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Eles conseguiram que pacientes com dor crônica aliviassem seus sintomas e se sentissem mais em controle de sua condição após uma única sessão informativa de 2 horas. Algo totalmente inédito e, sinceramente, difícil de acreditar. No entanto, foram vários testes com voluntários e muito bem documentados cientificamente. Até então, a melhor opção para aliviar sintomas de dor crônica era a terapia cognitivo-comportamental, um tratamento psicológico que requeria 2 horas durante 8 semanas ou mais. Poucos são os pacientes que dispõem desse tempo. A aula que vou ministrar sintetiza informações que muito facilitam o automanejo da dor crônica, também em 2 horas. Diferente da intervenção da Stanford University, essa aula responde à realidade do Brasil, um país subdesenvolvido. Ambos os programas, o de Stanford e o meu, se assemelham, sim, no objetivo: reduzir o sofrimento relacionado à dor crônica e seus sintomas, especialmente a carga emocional que a dor gera na pessoa e que acaba com a qualidade de vida, além de gerar mais dor. E tem mais. Objetivos coadjuvantes são mostrar o que o paciente pode fazer por si mesmo para controlar a dor crônica e os sintomas que a acompanham: fatiga, sono ruim, confusão mental. E, além disso, normalizar qualidade de vida. Fornecer ferramentas para ele ou ela agir nesse sentido. Ênfase nas expressões fazer por si mesmo e agir. O que se pretende é que o paciente consiga assumir um papel ativo no seu próprio tratamento, com ajuda médica, se e quando possível, e sem a ajuda de ninguém, sempre. Antes de mais nada, 4 esclarecimentos. Primeiro, quando eu pronunciar a palavra dor, estarei mirando a dor crônica, que envolve dor mais vários sintomas que a acompanham, como fatiga, sono ruim, raciocínio e memória prejudicados. Segundo, dores agudas requerem médico e farmácia. Dores crônicas exigem a participação ativa do próprio paciente. A minha intenção aqui não é pôr um peixe na sua mesa, e sim ensinar você a pescar. Terceiro, isso aqui não é uma live, é uma aula, uma vez que o interesse premente de quem assiste, eu suponho, é aprender algo útil para aliviar a dor e ter uma qualidade de vida melhor. E quarto, todas as afirmações apresentadas têm fundamento científico. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Se você tiver dúvidas durante a aula, eu vou lhe pedir a gentileza de expressá-las no final dela. Suas perguntas são, obviamente, importantes e eu posso respondê-las depois por WhatsApp. Dessa forma, respeitamos a necessidade que muitos de vocês têm de terminar na hora. A pauta do que vou apresentar são 3 capítulos: estresse e dor.
um antídoto chamado relaxamento. E terceiro capítulo, a intervenção, técnicas e barreiras. Comecemos então. Estresse e dor. Porque o estresse fomenta a dor crônica especialmente. Como ele faz? Assista esse vídeo e depois conversamos. Oh God. Oh dear God. Que tal? Imagine você que a pessoa que filmou essa cena estava desfrutando de férias em uma estação de esqui das mais chiques, tomando um drink no terraço do hotel e de repente, algo adiante, lá longe, chama a sua atenção. E de repente, a calmaria dá lugar ao terror. O nosso amigo se descobre em sério perigo. O que acontece fisiologicamente é previsível. Reações automáticas que experimentamos diante de uma ameaça, como esse monte de toneladas de neve vindo para cima de nós. O corpo, ele tem uma resposta projetada para escapar dessas emergências. Os psicólogos a chamam de resposta ao estresse. Registre esse termo porque vai nos acompanhar durante um tempo. A resposta ao estresse é o que o estresse causa no organismo. O seu impacto é fisiológico e psicológico. A resposta fisiológica do organismo ao estresse é essa aqui. Respirações curtas, músculos tensos, frequência cardíaca acelerada, os vasos sanguíneos se contraem e o sistema nervoso simpático é ativado. Isso é simpático? Aqui um parêntese. Uma forma de dividir o nosso sistema nervoso é em parasimpático e simpático. O sistema nervoso parasimpático promove a calma, o simpático a excitação. Quando este último, o simpático, é ativado, diversos órgãos, o coração, o pâncreas, os pulmões entram em estado de alerta. Eles não mais funcionam normalmente, pois voltam toda a atenção à emergência. Isso é bom? Certamente, se você precisar fugir de uma avalanche, de um carro desgovernado vindo na sua direção ou de um cachorro raivoso. Quando você enfrenta uma ameaça que merece uma reação imediata, seu hipotálamo, uma pequena região na base do cérebro, aciona um sistema de alarme em seu corpo. As glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins, também liberam uma onda de hormônios, incluindo adrenalina e cortisol. Você já ouviu falar dos dois? A adrenalina aumenta a frequência cardíaca, eleva a pressão arterial e aumenta o suprimento de energia. O cortisol aumenta os açúcares, a glicose, na corrente sanguínea. O uso de glicose pelo cérebro e as substâncias que reparam os tecidos. De outro lado, o cortisol restringe funções que não são essenciais para lutar ou fugir da ameaça. E no cérebro, as regiões que controlam o humor, a motivação e, sobretudo, o medo são alertadas.
Todas essas mudanças orgânicas ajudam a escapar do perigo, como no caso da pessoa que aparece no vídeo da avalanche. Dig on. Ela se protegeu atrás de um penhasco. A neve passou por cima e não houve danos. Logo depois, claro, a sua frequência cardíaca se acalmou e tudo voltou ao normal, exceto provavelmente uma tremedeira por causa do medo que passou. O estresse é bom, então? Há dois lados nessa história, aliás, como em toda história. Por um lado, o corpo responde a ameaças liberando hormônios e outras substâncias químicas que aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial, ajudando o indivíduo a lidar com situações de emergência. Porém, se esse estado de coisas se prolongar demais, se a elevação da frequência cardíaca e da pressão arterial for persistente, constante, haverá um desgaste crônico no sistema cardiovascular e em outros sistemas orgânicos que pode resultar, com o tempo, em derrame, ataques cardíacos, perda de imunidade. Ou seja, no curto prazo, a resposta fisiológica ao estresse dá muito certo. Se ela se estender no tempo, porém, ela se volta contra o organismo. Há danos, alguns fisiológicos, como os apontados, e também danos psicológicos. A meu ver, os mais importantes: ansiedade, mau humor, frustração, perda de controle, dificuldade em relaxar, em ficar calmo, perda de autoestima, sensação de inutilidade e, claro, tristeza, solidão, desamparo, tudo isso que desemboca em, o pior, depressão. Em suma, estresse agudo é bom, estresse crônico, não. Agora você já sabe qual é a resposta ao estresse. Vejamos a resposta à dor. Estresse e dor, lembra? Imaginemos você na academia, levantando peso e de repente sente uma aguda fisgada no antebraço. Como você reage? Você se assusta. A dor é violenta e nova. Seu coração bate forte. Bum, 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 bum. A respiração fica ofegante. Ah, meu Deus, o que foi isso? Você se pergunta, angustiado. No curto prazo, a dor aguda, um corte, uma batida, funciona como um alarme de danos. Ameaçado, o organismo induz o sistema nervoso a tomar medidas rápidas para se manter em segurança. Isso faz muito sentido se você acabou de tocar um fogão quente com a mão, pisou em um pedaço de vidro quebrado ou machucou o ombro. Você irá retirar rapidamente a mão do queimador quente para evitar danos à sua mão. Se pisou um vidro, irá retirar o pé para evitar feri-lo. E se machucou seriamente o ombro, imobilizará o braço. Para quê? Tudo isso? Para não agravar a lesão, para se reequilibrar. Essas reações integram uma supra-reação instantânea do organismo que irei chamar de resposta à dor e que consiste em respirações curtas, músculos tensos, frequência cardíaca acelerada, os vasos sanguíneos se contraem e o sistema nervoso simpático é ativado. Você já ouviu isso em algum lugar há 5 minutos? É claro que também há uma dimensão psicológica embutida nessa resposta à dor imediata. Ansiedade e raiva, principalmente, dor imediata. Mas são reações fugazes e inconsequentes, que não chegam a desequilibrar o organismo.
Eis a marca da dor aguda. Em suma, essa dor alerta para o perigo e motiva ações de reação que visam uma rápida volta ao normal. Contudo, e se a dor persistir? Além de 3 meses, 6 meses, se a sua causa tiver sumido e, no entanto, essa dor permanece, essa é a dor crônica. Como fica agora a resposta à dor? Ela se agrava. A dor crônica provoca inflamação, o que enfraquece o sistema imunológico e deixa o organismo vulnerável a outras doenças crônicas. A falta de terapia curativa para a dor crônica e de medidas precisas para avaliar se um tratamento de dor crônica está dando certo, também complicam o quadro clínico do paciente. Tudo isso é fisiológico e não é tudo. Com o passar do tempo, a cura fica incerta e os impactos na família, no trabalho e nos planos futuros se tornam mais irritantes, mais intensos, mais improváveis. Isso exacerba a resposta psicológica à dor, que corresponde à ansiedade, frustração, mau humor, perda de controle, dificuldade em relaxar e aquietar a mente, perda de autoestima, sensação de inutilidade, tristeza, solidão, desamparo, desembocando em depressão. Sistema simpático ativado. Você já conhece as respostas ao estresse e à dor. Aposto que os seguintes pontos. Que ambas as respostas ao estresse e à dor têm efeitos fisiológicos e psicológicos. Que esses efeitos, aliás, são muito semelhantes. Do ponto de vista do impacto no organismo, estresse ou dor são quase a mesma coisa. Que o estresse e a dor beneficiam o organismo no curto prazo, mas o prejudicam no médio e longo prazo. Que os efeitos psicológicos do estresse e a dor se tornam mais marcantes, mais acirrados e variados com a passagem do tempo. E, por fim, o mais importante, que essas duas respostas ao estresse e à dor se somam, se alimentam mutuamente para complicar a vida da pessoa. Eu vou mostrar a vocês como complicaram a minha. Recentemente eu tive que operar pela segunda vez uma hérnia inguinal. Descobri ela com uma sensação anormal na virilha, incômoda, mas nada dolorosa. A primeira cirurgia tinha usado uma técnica laparoscópica que é pouco invasiva. Dessa vez, porém, o médico me disse que optaria por cirurgia aberta, requerendo um corte de ao menos 8 centímetros. Ou seja, dor aguda muito provável na pós-cirurgia e também risco de desenvolver dor crônica, uma dor que não tem cura. Eu passei a ruminar sobre o que poderia acontecer, perdi o sono e na manhã seguinte daquela noite senti já uma dor na região inguinal. Resumindo, houve um estímulo, que foi a informação do médico, que levou um incômodo a produzir dor. Uma dor que foi uma dor aguda. A cirurgia depois correu bem, mas as semanas seguintes foram muito penosas devido à dor na ferida e ao medo dela se tornar permanente. Em suma, a hérnia foi curada, mas eu, o paciente,
Fiquei um bom tempo pagando pelos meus pecados. O que aconteceu? O incômodo se transformou num mal-estar severo. O episódio ilustra como um estressor psicológico, no caso, a ansiedade resultante da informação do médico, deflagra uma reação em cadeia na qual respostas de estresse e dor vão se alimentando mutuamente e assim agravando uma condição de saúde. E qual é a consequência disso? Depende do tempo que demorar todo esse processo. No caso em pauta, um mês, vida que segue, dor aguda. Mas como seriam as coisas se aquela situação, estresse mais dor, se alongasse além de 3 ou 6, 9 meses? Imagine que você está na rua e testemunha um confronto entre policiais e bandidos, com tiros e tudo. Então, fica com dor de barriga. Nada bom, mas essa dor aguda passa. Questão de horas e dias, você nem lembra dela. Foi uma forma de você se proteger do estresse. E se por hipótese você vivenciasse aquilo todo santo dia, como nosso amigo aqui? Provavelmente abalado psicologicamente. A essa altura, como Bope desfilando pela 25ª vez na frente dele, na sacada, ele provavelmente tem 2 problemas. Primeiro, maior sensibilidade à dor. Com o tempo, ao invés de proteger, as respostas ao estresse e à dor, se contínuas, vão treinando você a ter dor. E você aprende. Como você aprendeu o beabá. É como se você se viciasse em dor. Então, o que antes não doía, agora dói. E o que antes doía 6, numa escala de 0 a 10, agora dói 8. Mesmo estímulo que antes, maior dor agora. Isso é se tornar mais sensível à dor. Aquela dor de barriga agora dói mais. E outras dores provavelmente aparecem em outros lugares do corpo. O outro efeito psicológico, porque agora é a vez do sofrimento. Sofrimento não é dor, é o que a dor causa à psique da pessoa, é o psicológico averiado. O sofrimento inclui ansiedade e medo. O que costuma acompanhar a dor crônica é mais a depressão, uma doença crônica cujo sintoma mais claro é o sofrimento, representado por tristeza, raiva reprimida e uma profunda sensação de desamparo. A soma disso e mais outros transtornos mentais é o sofrimento. O que mudou aqui? Não temos apenas dor, agora temos dor sensorial, não? E, somado a isso, sofrimento. Que outra diferença há em relação ao anterior é que se passaram 6 meses. Já não é uma situação aguda. O estresse agora é crônico e a dor é crônica. A inclusão do sofrimento, vocês devem perceber, obriga a redimensionar o significado da dor. De dor para dor com maiúscula. E não é somente isso.
Ocorre também uma mudança na importância relativa dos efeitos físicos e psicológicos da dor. À medida que o estresse e a dor migram de um estado agudo para outro crônico, os efeitos físicos vão perdendo importância para os efeitos psicológicos na vida do paciente. Ele passa a sofrer muito mais do que antes. No momento zero, a dor aguda e o estresse predominam. Após 6 meses, os efeitos psicológicos seguramente já sequestraram o paciente e sua família. Significa isso que o tratamento de alívio da dor crônica deveria priorizar o psicológico mais que o fisiológico? Elementar, querido Watson. Porém, não é o que se vê atualmente na medicina clínica. Pacientes com dor crônica são tratados muitas vezes como se sofressem dores agudas. Qual é a associação entre estresse crônico e dor crônica? É bilateral. A dor crônica contribui para o estresse e o estresse contribui para a dor crônica. Isso tem sido confirmado por inúmeros estudos. De um lado, o estresse provoca dor no peito, coração acelerado e respiração ofegante, dores de cabeça, tonturas ou tremores e dor de barriga. Também são sintomas comuns, assim como anomalias que causam dor, tais como pressão alta, tensão muscular, aperto da mandíbula e dificuldade para dormir. A dor crônica e seus sintomas, por sua vez, antes era estresse crônico, agora vou falar de dor crônica. A dor crônica, por sua vez, pode estressar qualquer um. A preocupação de não poder trabalhar, sentir-se excluído de atividades sociais, de trabalho, e sentir-se incompreendido, modifica como a pessoa vê seu papel na vida. A ansiedade, depressão e catastrofização são características de pacientes com dor crônica cientificamente comprovadas. O único que ainda é confuso é qual desses dois estados, o estresse crônico ou a dor crônica, ocorre primeiro. Uns dizem que a sobrecarga do estresse causa dor crônica e outros que o inverso, quanto maior a dor, maior estresse. Na verdade, isso é irrelevante. Tudo isso vem junto. O que importa é que em pacientes com dor crônica, o estresse, a dor e outros sintomas se alimentam mutuamente, formando um ciclo que afunda o portador cada vez mais. Veja como isso funciona. Comecemos de cima, com a dor persistente. Olhando no sentido horário, até completar o ciclo, constatamos como a dor causa inatividade, que piora o sono, que deixa a pessoa transtornada emocionalmente, tendente a ter problemas na família e no trabalho e que no fim da linha tem o pior dos desfechos, a depressão. O ciclo gira e a pessoa vai mergulhando numa espiral cada vez mais calamitosa. Do lado fisiológico, estresse e dor já não mais protegem o organismo de ameaças externas. Agora se voltam contra ele. Do lado psicológico, o que eram desequilíbrios incipientes descambam para transtornos mentais, aumentando a carga de sofrimento da pessoa. A boa notícia
é que há formas de escapar desse ciclo perverso. Ah, um novo remédio. Alguns de vocês devem estar pensando, frustrados. Não, eu não me refiro a fármacos, a remédios, mas a habilidades que preparam positivamente o sistema nervoso para enfrentar a dor com maiúscula. Habilidades que eu vou ensinar a vocês daqui a pouco. Ah, mas esse ensinamento é necessário? Faz sentido os pacientes aprenderem o que os médicos estudam? Acredite se quiser, mas o manejo da dor não é ensinado nas faculdades de medicina do Brasil. Quando muito, os estudantes de reumatologia recebem alguns conhecimentos. Então a bola fica conosco, os pacientes. E ocorre que enquanto todos nós nascemos com a motivação para escapar da dor, não nascemos com a compreensão de como modular a dor e a angústia que essa dor nos causa. Isso deve ser aprendido. Não, eu não estou me afastando da medicina da dor, nem estou propondo dispensar ajuda médica convencional. Longe disso. Apenas digo, e com muita convicção, que é preciso levantar a vista e constatar evidências de que terapias comportamentais ajudam no tratamento da dor crônica, da insônia, da cefaleia, da dor pós-operatória e outras. Isso é a ciência que diz, não eu. E ocorre que essas terapias também diminuem a emocionalidade negativa que costuma propulsionar a dor. E qual dessas terapias é uma das melhores? Pela sua eficácia e pela facilidade de acesso e uso, o relaxamento. Vamos praticar algo disso agora. Não é tempo perdido. É uma forma de preparar vocês para o que vem a seguir. Eu escolhi a técnica do suspiro cíclico porque, num estudo recente, ela se mostrou melhor que outras opções de relaxamento, incluindo o mindfulness, que está na moda. Essa técnica do suspiro cíclico é focada mormente na expiração. Expirações mais longas acalmam o sistema nervoso autônomo, reduzem a excitação fisiológica, diminuem o estresse e aliviam a ansiedade. Os participantes do grupo do suspiro cíclico naquele estudo foram instruídos a inspirar lentamente e, uma vez que seus pulmões estivessem expandidos, a inalar novamente mais uma vez para encher os pulmões ao máximo e então lentamente expirar completamente toda a respiração. Em termos simples, os batimentos cardíacos aumentam na inspiração e diminuem na expiração, que é mais longa. E isso acalma. Esse padrão de respiração vigorou 5 minutos. O grupo do suspiro cíclico, focado na expiração, obteve a maior melhora no humor e redução na frequência respiratória, que é um indicador de estresse baixo, em comparação com a meditação mindfulness, de atenção plena. Enfim, onde estamos? Anteriormente vimos as respostas ao estresse e à dor.
que no médio e longo prazo eram nada boas para o organismo. Agora temos uma resposta ao relaxamento, que funciona na direção contrária. Essa resposta pode amenizar ou até desativar as respostas ao estresse e à dor. A resposta ao relaxamento conduz a uma respiração mais lenta, diminui a frequência cardíaca, os vasos sanguíneos se alargam, os músculos se relaxam. A mente se acalma. Ativa-se o sistema nervoso parasimpático. Lembra? Isso é importante. Lembram da diferença entre o sistema nervoso parasimpático e simpático? O estresse e a dor ativam o simpático. Já o relaxamento ativa o parasimpático, que faz com que os órgãos que estavam ou que estão em alerta se acalmem e voltem a funcionar normalmente. Então, se por um lado aumenta a frequência cardíaca, a tensão muscular, a angústia, por outro lado, o relaxamento pode produzir um ritmo cardíaco mais lento, uma respiração mais pausada, maior serenidade. Acalmando o sistema nervoso, você pode começar a treinar seu cérebro a pensar sobre a dor de maneira diferente, menos paralisante e mais construtiva que a maneira atual de ver a dor. A resposta do relaxamento é um estado físico de calma profunda, em que o corpo libera substâncias químicas que diminuem a respiração e a frequência cardíaca. Isso traz sangue saudável de volta para órgãos importantes, especialmente o cérebro. O seu efeito calmante, porém, cuidado, atenção, depende do nível de estresse da pessoa antes do exercício e, principalmente, depois do exercício, da assiduidade com que o relaxamento é praticado. A respiração, a expiração, precisa ser praticada repetidamente para ter efeitos duradouros e a resposta de relaxamento ficar permanente. Você está treinando os seus músculos e o cérebro é um músculo, sabia disso, não? Para parar de reagir e de cultivar tensão. Isso leva tempo. Quanto tempo? Estudos indicam que 66 dias. E é claro que isso pode variar muito dependendo do comportamento, da pessoa e das circunstâncias. Num estudo envolvendo 96 pessoas, levou de 18 a 234 dias para elas gerarem um novo hábito. Lembre-se, a dor contínua provoca mudanças na respiração, nos músculos, no corpo e no cérebro. A resposta de relaxamento pode normalizar esses sintomas somente se também for praticada com igual assiduidade. A minha tese é a de que o estresse é uma causa principal de dor. Aguda ou crônica? Depende do estresse. Agudo ou crônico também. Dor aguda. Se o estresse for esporádico, como no caso da avalanche aquela, ou dor crônica, se o estresse for contínuo. Mas o que torna a pessoa mais disposta a sentir dor crônica por conta do estresse crônico? Pergunta. Não se sabe ao certo essa resposta. Uns apontam para a genética e outros para lesões mal cuidadas. E ainda há os que culpam estilos de vida pouco saudáveis. E não deixam de ter razão. Mas essas possíveis causas estão associadas a apenas uma das duas dimensões da resposta à dor, a fisiológica. E, no entanto, a dor é definida pela International Association for the Study of Pain
como uma experiência sensorial e emocional desagradável. Ou seja, não é apenas uma experiência sensorial, é também emocional. Por isso, ao buscar explicação para a dor crônica, convém mirar no estresse emocional do paciente, mais precisamente no que esse estresse produz, pensamentos tóxicos que vêm à mente ao lidar com uma dor que não vai embora. Pensamentos tóxicos podem estar relacionados com uma doença crônica. A fibromialgia mata. Fibromialgia, uma doença. Uma dor crônica. Essa dor nunca vai me deixar em paz. A dor crônica realmente dificilmente vai embora. A pessoa do paciente. Eu sempre levo a pior em tudo. A minha dor, eu mereço. Pois é, a culpa é algo que nos persegue. Os outros, ninguém acredita em mim. É o karma do paciente com dor crônica, ninguém acredita nele. É fácil explicar como esses pensamentos tóxicos aparecem na mente do paciente com dor crônica. Afinal de contas, o via crucis que ele vive consultando um médico de família, um clínico geral, que não resolvem e que repassa para um neurologista que tampouco resolve. A corrida segue para um neurologista e depois para um outro especialista e por fim, quase sempre o nosso amigo ou amiga chega na acupuntura, na massagem e na yoga. Analgésicos, esteroides, antidepressivos, ansiolíticos e opioides, bem como exames de todo tipo, de sangue, de imagem, que também não resolvem. No final das contas, o saldo típico é perda de dinheiro, de tempo, de condicionamento físico e de esperança. Ora, é natural que transtornos mentais como ansiedade, angústia, raiva, depressão e catastrofização compareçam para piorar as coisas. Entre eles, a catastrofização talvez seja o mais funesto e pernicioso. Trata-se de uma distorção da realidade que consiste em exagerar os prejuízos associados à dor e na pessoa se sentir impotente na presença da dor. O paciente catastrofista aumenta a sua dor. Eu tenho medo de que algo sério possa acontecer. Rumina sobre sua dor. Não consigo parar de pensar enquanto isso dói. E se sente incapaz de controlar sua dor. Não há nada que eu possa fazer para reduzir a intensidade da minha dor. E por que escolher a catastrofização para comentar aqui? Por ela ser particularmente incapacitante no que se refere ao manejo da dor. Ela está associada à depressão, bem como a transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e TOC. Dito em termos simples, a catastrofização intoxica a mente do paciente, perturba o seu raciocínio, leva a comportamentos prejudiciais para sua recuperação, no final das contas o imobiliza. Hoje, técnicas de imagem mostram como a catastrofização opera no cérebro. Pacientes que sofrem de transtorno de pânico, por exemplo, tendem a interpretar estímulos ambíguos como ameaçadores e a fazer interpretações catastróficas em cima disso. Por trás, há uma rede de estruturas neurais, denominada rede corticolímbica, não precisa decorar o nome, que se acende durante um ataque de pânico. Essa outra imagem mostra as regiões do cérebro mais envolvidas na catastrofização da dor, as quais já são conhecidas pelos cientistas.
pelos neurocientistas. Vejamos agora onde entram esses pensamentos tóxicos no nosso esquema, aquele que vimos há alguns minutos atrás. O esquema que apontava sofrimento. Dá para ver que esses pensamentos tóxicos são os principais impulsionadores do sofrimento. A essa altura, suponho que vocês começam a vislumbrar uma corrente do bem que poderia resultar no alívio da dor. Eliminar pensamentos tóxicos conduz a controlar o estresse emocional, que leva a reduzir o sofrimento e isso alivia a dor crônica e seus sintomas. A sequência parece super lógica, porém há um São Tomé em todos nós que duvida que ela seja possível. Pacientes com dores crônicas estão habituados a terapias biomédicas, farmacológicas, que privilegiam comprimidos, injeções, agulhas, choques elétricos, etc. Isso ocorre porque a medicina convencional pressupõe que haja uma lesão, uma ferida a ser tratada e curada. Tem que haver isso. E para a maioria dos pacientes e médicos, a emoção, o sofrimento e os pensamentos tóxicos são como gases etéreos que vagam por aí pela mente, sem presença física e sem deixar qualquer marca. Como essas divagações poderiam estar relacionadas à dor, uma sensação muito física? E mais, como elas poderiam influenciar a dor? Jesus disse a Tomé: Tomé, meu amigo, porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que não ouviram e creram. Como eu não sou Cristo, vou ter que provar a vocês que a emoção tem presença e influencia concretamente a dor. E, portanto, o que o paciente pensa sobre a sua condição pode mexer com a dor que ele sente ou ela sente, para bem ou para mal. Normalmente, ou mormente, para mal. Suponha que você recebe uma tijolada no pé, como nosso amigo aqui. Quando ocorre uma ameaça ou uma agressão, a informação vai até o cérebro desde o local da agressão, transmitida por neurônios que sobem pelo sistema nervoso, pela medula principalmente, até o cérebro. Vamos chamá-los de neurônios excitatórios. No cérebro, a informação é distribuída a diversas regiões, que trocam figurinhas entre si, deliberam e finalmente resolvem se informar melhor sobre o assunto. E nessa consulta participam regiões sediadas no chamado sistema límbico, que concentra emoção, memória, aprendizado, afeto, etc. Esses neurônios são pagos para calibrar a dor. O termo correto é modular a dor, de maneira a manter o equilíbrio interno do organismo e, por tabela, a sua sobrevivência. Esses neurônios podem
de alguma forma, barrar a excitação trazida pelos outros neurônios, os excitatórios, e por isso são chamados de neurônios inibitórios. Então, simplificando ao extremo, um processo bioquímico elétrico absurdamente complexo que se dá no nosso sistema nervoso quando a dor é processada, a dor é percebida finalmente pelo cérebro a partir de um confronto, o resultado de um confronto entre neurônios excitatórios e inibitórios. E de onde vem essa natureza atenuante dos neurônios inibitórios? De informações afetivas surgidas das áreas do cérebro encargadas da emoção, memória e cognição. Por exemplo, veja esse jogador de rugby que saiu do campo por problemas médicos, não? Está sangrando. E, no entanto, ele está na arquibancada, desfrutando como espectador do esporte que ama, comentando os lances que vê como um amigo. Que tal? Ele está tendo prazer. Há prazer no seu cérebro numa área bem concreta, de nome tegmental ventral, que também você não precisa decorar. Mas voltemos um pouco atrás. Depois de ouvir os neurônios excitatórios gritar perigo, perigo, então aí o cérebro diz aos neurônios inibitórios: pessoal, essa turma da agitação já me alertou sobre uma agressão que está ocorrendo ao corpo. Agora, vão vocês e vejam se podem amenizar isso, ao ponto de eu deixar para lá, porque do contrário eu vou ter que decretar dor. Quando a dor é aguda, temporária, essa manobra funciona perfeitamente. A dor que aquele nosso amigo jogador de rugby sente é uma dor que passou pelo controle de qualidade. E esse controle de qualidade envolveu afeto, emoção, não assim a dor crônica. Nesse caso, essas informações emocionais, afetivas, que transitam pelo sistema nervoso central e que poderiam inibir os sinais de perigo, são inúteis. Por quê? Uns culpam a genética, outros uma pane no sistema nervoso central. E pode ser, claro, eu miro noutra direção, complementar. O paciente com dor crônica, o que ele pensa sobre sua condição, é raramente coisa boa e isso influencia a sua dor. É mais fácil pensar negativamente do que o contrário. E assim, pensamentos tóxicos contribuem à modulação da dor para pior. Isso é estranho? Absolutamente não. Esse tipo de paciente passa meses ou anos angustiado, à procura de uma cura improvável. Eu vivi isso. Tempo suficiente para que as suas respostas ao estresse e à dor se tornem habituais, rotineiras. E o que mantém esse mecanismo pessimista funcionando tão eficientemente? Preste atenção. É a repetição incessante de sinais de perigo sem haver motivo aparente, que é a marca registrada do estresse crônico e da dor crônica. Se cair um tijolo no seu pé, a dor é aguda e relativamente fugaz. Bastam minutos ou horas para ela se acalmar. A mente nem tempo tem para pensar em coisas ruins. No cérebro, do que houve, fica depois apenas um risquinho insignificante. Na dor crônica é diferente. Aqui um tijolo inexistente cai no pé o tempo todo. E se o cérebro percebe que cai, é como se tivesse caído. Devido a uma anomalia surgida na modulação descendente da dor, quando ocorre o embate aquele entre neurônios inibitórios e excitatórios, o sistema nervoso central transmite ao cérebro um sinal de perigo, que é imaginário. E enganado, o cérebro
decretador sem motivo. A respiração é a porta de entrada para a resposta do relaxamento. Recorrer a uma técnica de respiração para obter uma resposta de relaxamento pode ser insuficiente. No entanto, se o contexto não ajudar. O contexto. Qualquer mudança de pensamento ou de comportamento depende de como nós nos sentimos em geral. E isso, por sua vez, depende do ambiente em que vivemos. Como criar um ambiente que facilite a prática do suspiro cíclico e aproveite ao máximo o seu aporte ao relaxamento? Criando situações que tragam algum conforto cotidianamente. Por exemplo, reservar momentos para desacelerar, preparar uma xícara de chá, ligar para um amigo que precisa de conforto, fazer um alongamento leve, rabiscar pensamentos, adotar um mantra assertivo. Nesse momento, eu estou bem. Não precisa ser Hare Krishna para isso. Tomar um banho quente é bom. Sentar no meio da natureza, se houver natureza por perto, 5 a 10 minutos. Ler ou escrever poesia. Fazer uma doação para os médicos sem fronteiras, para se sentir bem. Dê uma olhada nessas instâncias. São pequenas ações que não só interrompem e neutralizam um pensamento inútil, como podem transformá-lo em construtivo. Ensinar essas ações diariamente pode levar a novas formas de reagir à dor, formas que trazem a você serenidade ao invés de angústia. Os pensamentos tóxicos relacionados à dor devem ser identificados e depois priorizados no intuito de descartar ou reenquadrar positivamente os mais relevantes. Existem vários tipos de pensamento tóxico. Vejamos. Filtragem consiste em concentrar-se exclusivamente nas partes negativas de uma situação, desconsiderando o positivo. Personalização é ver a si mesmo como a única causa de eventos negativos. Complexo de culpa. Polarização é ver unicamente as circunstâncias como boas ou ruins, sem meio termo, preto no branco, 880. E por fim, a nossa velha conhecida catastrofização, que é antecipar automaticamente o pior resultado possível. É o pessimismo elevado à quarta potência. Seria impossível aqui eu dar igual atenção a esses 4 tipos de pensamento tóxico. Nós não temos tempo para isso. Portanto, eu vou focar num só, a catastrofização.
Por que essa escolha? Porque o pensamento catastrófico sobre a dor, demonstrando exagero na preocupação, medo e ruminação sobre a dor, tem sido muito pesquisado cientificamente. E hoje sabe-se que a catastrofização contribui ao aumento da intensidade da dor e do sofrimento, e que, se ela for controlada, pode aliviar a dor. É possível mudar uma atitude fatalista em relação à dor que já está impressa nos circuitos neurais do cérebro? A neuroplasticidade diz que sim. O cérebro pode ser moldado e reprogramado por novos aprendizados e experiências. Ele muda de função e de estrutura em qualquer idade, para melhor ou para pior. Num estudo, foram examinados os cérebros de pessoas com dor crônica antes de receberem terapia cognitivo-comportamental. Em geral, os cérebros apresentavam encolhimento nas regiões do cérebro associadas ao controle da dor. Após o tratamento, o volume dessas regiões cerebrais aumentou. 11 semanas bastaram para mudar a função e a estrutura do cérebro em prol do alívio da dor. Nesse período, os voluntários que participaram do estudo aprenderam o mesmo que você está aprendendo aqui, sobre como controlar melhor seus pensamentos para acalmar seu sistema nervoso regularmente via relaxamento. E dessa maneira retardaram o deterioro cerebral que começa aos 24 anos e se acelera aos 60 anos. Por que insisto em usar o termo regularmente? Porque, como eu já disse, o nosso cérebro responde à repetição. Quando você pratica uma nova postura mental saudável perante a dor e o faz regularmente, como lavar o cabelo, você está fortalecendo as áreas do seu cérebro que lhe dão mais controle sobre sua dor. Ao contrário, ao pensar negativamente sobre a dor, você treina seu cérebro a aceitar a dor. Então você vai insistir em consultar um médico atrás de outro e tomar remédios sem conseguir alívio. Essa disposição conformista estará escrita em circuitos neurais e padrões neuromusculares no seu cérebro. Não vai poder escapar dela. Era assim, até que um urbanista criativo propôs um novo traçado viário, mais eficiente que o anterior, e por aí agora flui o trânsito regular de gentes e veículos. A analogia é com as vias neurais pelas quais as informações sobre dor transitam no cérebro. Provavelmente, hoje, muitas dessas informações no seu cérebro são tóxicas. Você precisa dar uma de urbanista criativo e contorná-las ou substituí-las com informações novas, positivas e bem fundamentadas em ciência, para que, com a repetição ao longo do tempo, formem novas vias neurais e novos padrões neuromusculares que ajudem a enfrentar melhor a dor com maiúscula, dor sensorial mais sofrimento. Assim como tocar piano sistematicamente fortalece os circuitos cerebrais envolvidos na reprodução da música, a interrupção de respostas de estresse e de dor ao longo do tempo pode nos ajudar a treinar o cérebro para longe da dor. E como parar de exagerar a ruindade da dor se essa dor nos inferniza o tempo todo? Há terapias específicas para isso. Devemos recorrer a elas.
A terapia para evitar ressaltar riscos e perigos iminentes é chamada de decatastrofização. A sua versão mais simples consiste em fazer perguntas inquisitivas em sequência. Primeira, e se? Segunda, qual é a pior coisa que poderia acontecer? E terceira, e o que acontece depois? Essa ordem de questionamentos permite dimensionar objetivamente o tamanho de uma ameaça, desafiá-la para ver se ela tem substância. Agora, o recurso de decatastrofização mais usado em clínicas de dor é esse questionário, a escala de catastrofização da dor. Ele pode ser respondido em menos de 5 minutos. Os usuários devem refletir sobre experiências dolorosas passadas e indicar o grau em que experimentaram cada um de 13 pensamentos ou sentimentos ao sentir dor. A escala de pontuação é de 5 pontos, entre 0, nunca, e 4, sempre. Calcula-se uma pontuação total e 3 pontuações de subescalas, avaliando ruminação, não consigo parar de pensar no quanto isso dói, magnificação, tenho medo de que algo sério possa acontecer, e desamparo, é horrível e sinto que me sobrecarrega demais. O ponto de corte é de 26 pontos para adultos que procuram tratamento numa clínica de dor, porque o estudo foi feito com esse tipo de voluntários. A escala indica como você enfrenta a dor, qual é seu jeito de pensar quando você tem dor. Se sua pontuação total for superior a 26, você terá de melhorar, ou poderá melhorar, a sua postura ao mudar as afirmações mais próximas de 3 ou 4. Cair abaixo de 20 pontos é o ideal. Aí seus padrões de pensamento estariam ajudando você a ter o melhor controle sobre sua dor. A escala aponta ao paciente os pensamentos catastrofistas que precisam ser mudados prioritariamente. Ele ou ela pode chegar sozinho nessa conclusão, ou orientado por um profissional. Em suma, a catastrofização prejudica quem tem dor crônica, piora a dor e afeta a aceitação do paciente a tratamentos médicos. Reduzir pensamentos tóxicos evita isso. O cérebro trabalha a favor de uma recuperação e não contra. Agora vejamos como uma técnica denominada reestruturação cognitiva ajuda o paciente com dor crônica a identificar nele próprio pensamentos, crenças e hábitos que influenciam negativamente seus comportamentos e suas emoções. Depois, claro, a ideia é modificar a maneira distorcida de ver as coisas por meio de treino e pensamentos funcionais repetidos. Aí sim, provavelmente com a ajuda de um especialista. A reestruturação cognitiva pressupõe que há sempre algo positivo a destacar em uma situação difícil, que a pessoa precisa descobrir para desafiar e reenquadrar seus pensamentos focados no negativo. Por exemplo, se você entra num consultório médico pela primeira vez e é recebido friamente pela secretária, você pode escolher entre passar os próximos minutos olhando para sua cara feia, amaldiçoando estar aí,
e receando que o médico seja ainda pior do que ela, ou perceber três coisas na sala que você julga positivas: o carpete confortável, limpo, um abajur bonito, as janelas que deixam entrar o sol. Ou se o médico confirmar para você que é portador de uma doença crônica, você pode se conformar, não? Pensando que, bom, a incerteza acabou, já temos um diagnóstico e com isso há um primeiro passo na direção de um tratamento mais preciso. Pensemos positivo. Uma forma elaborada de reestruturação cognitiva emprega o questionamento socrático para desafiar pensamentos irracionais ou ilógicos. Você começa identificando um pensamento sobre sua atual condição médica que você estima ser tóxico. Condição médica que é dor crônica. Escolha um pensamento prioritário, sendo que a prioridade é definida em função da importância que ele tem, esse pensamento, na sua vida e da viabilidade de ele vir a ser modificado na sua mente. É possível isso? Há chance? A ideia é separar fatos de especulações. Recomenda-se gastar pelo menos entre 1 e 3 minutos em cada pergunta para tirar o máximo proveito desse exercício.
Por fim, leia em voz alta as etapas que compõem o roteiro de uma reestruturação cognitiva. Um parêntese necessário. Eliminar pensamentos negativos relacionados à dor. Ainda mais, substituí-los por pensamentos positivos não é para qualquer um. Eu vou ilustrar isso com um desenho que vocês devem conhecer. Aí vão me entender melhor. Rapidamente, essa imagem é de quem poderia ser? 10 segundos. 1, 2, 3, 4. Alguns de vocês identificaram uma mulher já velha, mais parecida com uma bruxa do que com a avó da gente, certo? Outros devem ter distinguido uma moça de perfil, provavelmente bonita. Enfim, uns veem a velha, outros a moça. Mas o desenho é um só. É uma ilusão óptica. É e não é. Vemos o que somos. Pintamos as coisas, as pessoas e até as circunstâncias com as cores da nossa própria paleta de cores. Quem escolhe a velha talvez tenha tendência ao pessimismo. Está no seu DNA e não consiga sair facilmente do negativo para o positivo ao repensar sua atitude diante da dor. Por isso é que eu disse antes que aquilo não é para qualquer um. A miúde, a mudança de mentalidade gerada por um exercício de decatastrofização ou de reestruturação cognitiva, envolvendo pensamentos tóxicos, precisa ser confirmada através de novos comportamentos. É uma forma do paciente provar a si mesmo ou a terceiros que efetivamente mudou de pensar, de maneira de pensar, e que isso o aproxima de ter a sua dor crônica sob controle. Questões que podem orientar o foco da mudança comportamental são basicamente duas. Primeira, o que eu devo passar a fazer em função do reestruturado? O que eu devo parar de fazer em função disso, do que eu reenquadrei positivamente? Exemplo, um paciente acaba de ser diagnosticado com artrite reumatoide. Muito provavelmente o seu primeiro pensamento é: eu vou ficar com dor e incapacitado de fazer as minhas coisas. Mais dia, menos dia, no entanto, ele pode pensar diferente. Por exemplo, poxa, vai ver que essa doença me alerta para eu passar a cuidar melhor da minha saúde ao longo da vida. Nesse caso, o que eu devo passar a fazer? Por exemplo, exercícios para juntas. Artrite reumatoide, objetivo, fazer exercícios para as juntas. É isso que devo passar a fazer. E o que eu devo parar de fazer? Consumir alimentos com açúcar e industrializados. Eu vou subir de peso e não vai adiantar nada o exercício. Uma vez definido o que deve ser feito, é preciso transformar
a intenção disso num objetivo. O acrônico SMART, em inglês, abriga critérios exigidos de um objetivo inteligente, que seja específico, mensurável, atingível, relevante e oportuno. De todos esses critérios, o da factibilidade de vir a ser atingido é o que mais atenção precisa. Após prefixar uma meta, é preciso ter ao menos 80% de confiança que pode ser atingida. Se for inferior a 80%, convém reduzir a meta para torná-la mais realista. Ou abandoná-la de vez. Não adianta perder tempo, como que não vai acontecer. Agora, vamos ao exercício. Formule um objetivo qualquer. E vai checando. Ele é específico, mensurável, atingível, relevante e oportuno? Se o objetivo não for específico, há de se trabalhar nele mais para que fique mais claro e preciso. E se for inatingível, temos que abaixar as expectativas ou desistir dele. E assim por diante. Agora, contrariando o que muitos pensam, eu acho que um paciente com dor crônica, querendo se livrar de pensamentos tóxicos, não precisa de um plano detalhado para tanto. Precisa, sim, de uma maneira simples de organizar suas ações, as ações que vai tomar para mudar a sua mentalidade em relação à dor, a sua negatividade em relação à dor. Disso se trata, é nisso que estamos trabalhando. A espinha de peixe é uma técnica gráfica usada em gestão da qualidade. Ela ajuda a identificar todos os principais fatores dos quais depende a execução de um objetivo. Uma opção é postar os empecilhos para atingir o objetivo na parte de cima da espinha central e os fatores facilitadores embaixo. Não tenho local, não sei como fazer, não conheço o assunto e a minha agenda está lotada. Esses são os empecilhos. E entre os fatores facilitadores se destacam contar com um fisioterapeuta de confiança e também com o apoio de minha família. Os empecilhos devem ser removidos e os fatores facilitadores aproveitados, fortalecidos ao máximo. Agora vejamos barreiras. É importante porque mudanças de mentalidade e comportamento enfrentam obstáculos, barreiras sociais, por exemplo, a incompreensão de familiares e outras pessoas próximas, no trabalho ou amigos, ou barreiras legais, ou físicas, ou de limitação de tempo, ou culturais e religiosas. Até podem ser. A barreira mais formidável para mudar de pensamentos tóxicos, todavia, é o hábito. A forma de pensar típica do paciente diante de uma informação relacionada à dor. Um experimento do professor Lorimer Moseley, da University of South Australia, que é um estudioso da dor de renome mundial, mostra isso. O experimento é muito famoso. Um pedaço de metal muito frio foi colocado nas mãos de voluntários, um grupo de voluntários, todos eles pacientes com dor crônica,
no intuito de provocar alguma dor. Simultaneamente, mostrou-se a esses voluntários uma luz, vermelha ou azul, esclarecendo que aquilo, a luz, não estava relacionada ao estímulo frio. Os pacientes deviam declarar quanta dor sentiam quando estimulados pelo objeto frio, cada vez que a luz se acendia. A cor da luz, repito, vermelha ou azul, nada tinha a ver com quanta dor a pessoa devia sentir ao tomar contato com o objeto frio. Não havia relação alguma. E, no entanto, 2 em cada 10 voluntários relataram sentir dor com a luz azul. E 8 em cada 10 com a luz vermelha. O estímulo foi o mesmo sempre, frio. Contudo, em geral, a dor era relatada como maior com a luz vermelha e menor quando a luz era azul. Por que isso? Pelo hábito, porque os circuitos neurais de um paciente com dor crônica típico, e os voluntários eram todos pacientes com dor crônica, estão naturalmente acostumados a transmitir perigo, ameaça, negatividade. E a cor vermelha gera evocações desse tipo. Ou seja, os pensamentos tóxicos dos pacientes típicos nos pacientes com dor crônica não surgem do nada. Eles refletem o grau de negatividade que cada um de nós carrega na mente. Removê-los ou substituí-los por pensamentos construtivos requer muita análise, introspecção e paciência, determinação. Boa parte da negatividade com que vestimos tudo o que é relacionado à dor, aliás, advém de nós, de como somos, da nossa personalidade. Ao insistir num pensamento tóxico do tipo eu nunca vou melhorar, ou isso que eu sinto, essa dor que eu tenho não passa, deve ser câncer, ou eu não quero mais saber de fazer tratamento porque é inútil, a sua mente está esculpindo, cavando um canal no cérebro, no seu cérebro, para os sinais de dor fluírem mais livres do que o normal, para eles se amplificarem. É isso o muro que você enfrenta ao tentar tomar o controle da sua dor, dor com maiúscula. Para pular por cima dessa formidável barreira mental negativa, você precisa praticar e praticar o aprendido aqui. Usar reiteradamente as seguintes 4 habilidades que bloqueiam as respostas ao estresse e à dor como a resposta ao relaxamento. Acalmar a mente, acalmar o organismo, para decidir bem sobre o que vamos fazer. Que tipo de pensamento tóxico vamos implodir e como vamos fazer isso. Identificar depois quais pensamentos tóxicos são prioritários. Sobre esses é que eu devo agir. Agir como? Interrompê-los, reenquadrá-los, redefini-los, buscar a forma positiva que há por trás deles e depois projetar o comportamento e derrubar as barreiras que há na execução daquilo que eu me propus. Sendo realista, eu duvido que uma pessoa normal se disponha a tudo isso com entusiasmo. É natural que ela hesite. Afinal, exige-se mudar radicalmente pensamentos habituais em relação à dor e ao manejo da dor. E mudar hábitos é uma das coisas
mais difíceis na vida. A minha proposta, então, é um tanto desportiva. É no sentido de você encarar essa mudança não como uma empreitada burocrática, eu tenho que fazer isso, mas como um projeto de vida desafiador e interessante. Um contrato consigo mesmo que irá exigir não apenas determinação, que é fundamental, mas também muita criatividade e paciência para testar coisas novas. E que no fim do dia irá mostrar a você se está ou não à altura do que você pensa sobre sua persistência para atingir o que deseja, ao menos quanto a controlar sua dor com maiúscula. Assumir um programa de automanejo da dor envolvendo a implosão de pensamentos tóxicos exige mudar de atitude perante a dor e realizar ações condizentes com essa atitude. Nada mais, nada menos. Portanto, o meu conselho, humilde conselho, o primeiro a fazer é, através de um diálogo íntimo, examinar a viabilidade do projeto. Importam aqui, primeiro, a disposição anímica, a sua. Eu quero e sou capaz de fazer isto. E segundo, o acesso a recursos. Eu conseguirei estudar o necessário, eu terei tempo para assumir o meu tratamento, eu contarei com o apoio de outros. Baseado na minha experiência como paciente, eu aconselharia você a dar continuidade ao impulso de passar a exercer algum controle sobre sua dor, você mesmo. Somente se, em sã consciência, se declarar satisfeito depois dessa averiguação anterior que eu lhe recomendei, sendo bem realista. Uma vez tomada a decisão de praticar a resposta de relaxamento, de buscar relaxamento para ter esses efeitos, cabe definir a dose terapêutica que você vai administrar a si próprio para isso acontecer. E o que é uma dose terapêutica? Aqui eu, que não sou médico, estou recomendando a você habilidades para desintoxicar o que pensa sobre sua dor, com maiúscula, quando voltar para casa. O que você vier a fazer em concreto para tanto é a sua dose terapêutica. Quantas vezes ao dia vai praticar o suspiro cíclico? Quais pensamentos tóxicos vai querer mudar? Com quais ferramentas? Com quais habilidades? É tudo com você. É a sua responsabilidade. Desenhar uma dose terapêutica para mudar a maneira de pensar sobre a dor crônica é algo pessoal, muito pessoal. O perfeccionista irá detalhar um plano mestre magnífico. O intuitivo guardará o aqui aprendido na cabeça e talvez use uma coisa ou outra e mais outra que vai inventar quando achar oportuno. Cada qual é cada qual. Eu quero sim repassar a vocês uma quinta e última habilidade para cuidar da qualidade dessa sua dose terapêutica. Conversando com seu cérebro, daqui a 1 ou 2 semanas, questione o seguinte: o que eu me propus a atingir? O que eu efetivamente atingi? O que eu me propus a fazer? Atividades concretas, horários.
e o que eu efetivamente fiz. Quais diferenças houve entre o fazer? Explicam as diferenças no atingir. O que eu não fiz que me deixou sem atingir? Eu estou interessado seriamente em continuar fortalecendo a minha resposta de relaxamento face ao anterior? Se é afirmativo, o que eu devo corrigir? Porque alguma coisa vai ter que ser corrigida, ninguém é perfeito. Qual é o meu novo objetivo? A minha nova dose terapêutica? Quanto caprichar nessa avaliação de desempenho depende da pessoa. Pode demorar 5 minutos ou o dia todo. Mas sempre será importante avaliar o resultado do que se pretendeu atingir e fazer para corrigir rumos, mesmo que seja 2 semanas, 2 meses depois de sair daqui. O objetivo é se habituar a neutralizar sua dor com maiúscula, o tempo todo. Por isso, o treino regular é tão importante. Não há necessidade de detalhar um plano de ação, como os americanos fazem. Relaxe. O Brasil é diferente. E você é adulto, conhece a si mesmo e sabe onde aperta o sapato. Reveja o apresentado aqui. Rabisque o que fazer diante disso numa espinha de peixe e será o suficiente para dar partida ao seu projeto. No terreno operacional é simples. Pratique o suspiro cíclico todo dia até virar um hábito e vai por aí derrubando seus pensamentos tóxicos em relação à dor um a um, seja sistematicamente ou quando a ocasião se apresentar. E lembre de mudar seu comportamento se sua nova maneira de pensar assim o exige. Pensar apenas não faz acontecer. E no final das contas, aqui, em relação à dor crônica, acontecer para aliviá-la é o único que interessa. Vamos a um epílogo dessa sessão. Mudar de atitude perante a dor crônica num sentido positivo e construtivo implica em neutralizar respostas ao estresse e à dor, como a resposta ao relaxamento. Concretamente, isto requer reenquadrar pensamentos tóxicos relacionados à dor com maiúscula, substituindo-os por pensamentos construtivos. Trata-se de criar no cérebro circuitos neurais por onde fluam sinais indicativos de estabilidade emocional face a informações que sugiram perigo para o organismo, como por exemplo, num surto de dor. No entanto, essa é a primeira parte da equação de alívio da dor crônica. A segunda parte, absolutamente essencial, desculpe ser tão repetitivo, consiste em reiterar o protocolo da intervenção. Lembremos que a dor crônica é uma dor aprendida, habitual, e que a chave da aprendizagem, do hábito, é a repetição. O espaço reservado para pensar sobre a dor nesse momento, no seu cérebro, no cérebro do paciente, já está ocupado com informações tóxicas, negativas, que fomentam transtornos mentais e comportamentos insalubres, que são inúteis. Faça uma recuperação. Portanto, a fundação de circuitos mentais positivos sobre a dor precisa ser vigorosa, profunda e constante, se quiser neutralizar os pensamentos já existentes. Isso somente pode ser conseguido praticando repetidamente as 5 habilidades aqui aprendidas.
o que você ganha? Preste atenção. Melhor entendimento do que acontece com você. Agora você tem os pés no chão porque você estudou a sua situação. Melhor percepção dos seus sintomas. Menos incerteza, menos angústia. Maior controle sobre sua dor. Aqueles surtos de dor que eu mencionava antes podem ser agora vistos com mais serenidade. Finalmente, o que mais importa a todos nós. Paz interior.